Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Como explicar a esquizofrenia infantil? As condições de vida do mundo moderno, na sociedade tecnológica em que vivemos, marcada por tantos contrastes e contradições sociais, impõe à criança, já na primeira infância, muita perturbação. A esquizofrenia. Disse que ela é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa, desencadeado em reencarnação recente, adquire dimensões tamanhas que a química do cérebro se modifica. Com isso, manifesta-se a esquizofrenia como uma doença variável, especialmente pelos desequilíbrios na liberação dos líquidos expelidos pelo corpo. Revelam, portanto, os espíritos superiores que a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida. Afirmam que o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível que se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. O problema, portanto, procede da vida espiritual. Antes do processo reencarnatório, carregamos conosco no mundo espiritual o problema da culpa que tenhamos instalado dentro de nós. Muitas vezes, sofremos condições de vida que podemos chamar de vida purgatorial no outro mundo. Dessa forma, somos devolvidos à Terra mesmo, aos núcleos habitacionais em que as nossas culpas foram adquiridas. Muitas vezes trazendo conosco o problema da esquizofrenia. Quando o processo está muito violento, ele se manifesta na própria infância. Na maioria dos casos, a esquizofrenia aparece depois da puberdade ou logo após a maioridade física da criatura. É um problema decorrente de nossos débitos no campo espiritual de nossas vidas. Os amigos espirituais interpretam a origem das moléstias mentais complexas ou outras chamadas incuráveis como resultado de complexos de culpas adquiridos por nós mesmos em existências passadas. Vejamos um exemplo. Um homem extermina a vida de outro e parte para o além. A vítima perdoou ao verdugo, mas a consciência do verdugo não concordou com esse perdão. Ele continua com o remorso, com o problema da culpa ali, estragar a tranquilidade íntima. Dessa forma, os pensamentos de remorso repercutem sobre o corpo espiritual e determinam o desequilíbrio da distribuição dos agentes químicos do organismo. Sabe-se hoje que cada um de nós tem determinada farmácia na sua própria vida íntima e as substâncias químicas não são produzidas ou liberadas no seu nível ideal. Particularmente no cérebro, a cabine por onde o espírito se manifesta. Adquirindo culpas intensas e profundas, é muito natural que a criatura renasça com problemas de esquizofrenia. Acreditamos, complementou Chico Xavier, que a ciência, mais tarde, sanará perfeitamente a moléstia em descobrindo o caminho para restabelecer o nível de distribuição das substâncias químicas no cérebro enfermiço, para que essa distribuição atinja a circulação desejável. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como o Espiritismo vê a questão da doação de órgãos para transplantes? A doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Isso porque o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito.
no riquíssimo acervo resultante da psicografia em reuniões públicas por mais de 2 décadas de cartas, mensagens de espíritos recém e inesperadamente desencarnados, existem alguns depoimentos de espíritos que cederam partes de seus corpos físicos para transplantes. Um deles, o do jovem Vladimir César Ranieri, que aos 25 anos desistiu de viver através do suicídio. Na sua carta aos familiares, conta: Levantei-me mal-humorado ao refletir que andava sem serviço certo e muito longe de melindrar-me com a solicitação da mamãe, segui para o serviço. Ideias lamentáveis pareciam moribundos ou moribundandos o meu cérebro, sugerindo-me pusesse termo à existência de rapaz errante em busca de um emprego que não aparecia. Deixei-me invadir por aqueles pensamentos amargos quando me falaram de almoço. Antes que me retirasse do trabalho, alvejei o meu próprio coração com um tiro certo. Lembro de que papai correu para mim estirado no piso e, na suposição de que me faria viver, fez a respiração boca a boca, recebendo meu próprio sangue que lhe atingiu a garganta. Arrependi-me de tanto mal praticado contra mim, no entanto, era tarde. Aquele gesto de meu pai me mostrava quanto amor dispunha eu no coração de meu pai e de minha mãe. Porém, foi em vão que desejei levantar os braços para ser um menino de novo naquele colo paternal, de homem bom que não vacilava em livrar-me de qualquer sufocação, trazendo para a boca que lhe beijara tantas vezes em criança o sangue do filho, crescido que se fizera ingrato perante aqueles que mais me queriam na terra. Sei que entrei num pesadelo em que via o meu próprio sangue a rolar do peito como se aquele filete rubro não tivesse recursos de terminar. Despertei num hospital, onde me encontro até agora, em tratamento, e sou trazido pela vovó Verônica, que se compadeceu de mim, que me ajoelho em espírito diante da mãezinha Dalva para rogar-lhe o perdão que não mereço. Queridos pais, rogo-me desculparem e viver muito sempre tranquilos, embora a saudade se interponha agora entre nós a afeição de uma sentinela de meu arrependimento. O suicida é um detento sem grades. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se havia transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Eu, que não fizera bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem feito involuntariamente por uma pessoa morta é capaz de revigorar-lhes as forças da existência. Outro caso é do jovem Christian Freitas Campos, vítima de um acidente com sua moto. Atendendo sua vontade, sua mãe autorizou a retirada de suas córneas também e quando, do primeiro encontro com Chico Xavier, ouviu dele: O menino está bem e feliz. Pede à senhora para não desesperar. Ele está aqui. É muita luz. Está muito feliz por ter uma mãezinha que o auxiliou a ajudar 2 pessoas que agora estão enxergando. O detalhe, por sinal, não havia sido comentado com o médico de Uberaba. Um terceiro caso, o do jovem Roberto Igor Porto da Silva, 19 anos, acidentado gravemente em Porto Alegre conduzindo sua moto 4 dias antes. Resultou o primeiro transplante de coração da capital gaúcha. Na carta que escreveria meses depois por Chico, revivendo os dramáticos instantes que se seguiram ao paciente, conta: Mal vira a máquina estancar sob a pressão da minha vontade firme e a velocidade repentinamente cortada, como que se vingou de mim, atirando-me para longe. Caí desamparado e percebi que estava faceando o maior perigo de minha vida. Não pude erguer-me. Minha coluna parecia-me quebrada e a cabeça entrou em pane, porque não mais consegui coordenar as próprias ideias. Percebi que me apanhavam cuidadosamente, mas não pude discernir coisa alguma. Estava reduzida a um trapo sanguinolento, entretanto não ignorava de que me conduziam a um hospital.
Ouvia vozes sem entendê-las porque a minha própria vida estava se afastando do meu entendimento. Escutei as palavras lavadas de pranto de nossa Magali, a quem os médicos endereçavam uma solicitação que não entendi. Minha atenção esgotava-se na falta de resistência a que chegara. Pensava em si, mãezinha Izar, com ânsia de ouvi-la perto. Nada conseguia falar, e quanto mais me acentuava a dor que eu sentia no peito, vi o papai ao meu lado, convidando-me a segui-lo. Outros amigos acompanhavam e me recomendavam sair-se da apatia a que me estava me acomodando, de modo a segui-los com urgência. Mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável, e logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde de que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Meu pai informou que a medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que Magali, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração, em meu corpo espiritual, pulsava forte e robusto. Sobre esses casos, aqueles que doam indiretamente, ou seja, por decisão de terceiros, a partir da morte cerebral, explica o benfeitor espiritual Emmanuel. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Por que tanta desigualdades e sofrimentos entre as criaturas humanas? Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade, paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia de conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena porção dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que o habitam. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas o julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital, vêem-se somente doentes ou estropiados? Numa prisão, vê-se todas as torpezas e todos os vícios resumidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e doente. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. Então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção, as que não fizeram o mal. Acontece que nem os hospitais nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo
que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Para se entender melhor a visão oferecida pelo Espiritismo, resumimos alguns pontos do ensinamento de todos os espíritos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. O mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele o homem esteja num grau de povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda encontramos em nosso planeta e que são os restos do seu mundo primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo. Esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Entre os degraus evolutivos dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações. De tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e iluminados, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos. Do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o originou. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana. Mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e, por essa razão, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos, estando mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na Terra impede de ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície, ou planam na atmosfera sem outro esforço a não ser a vontade. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas. Aparecem a seus amigos do mesmo modo como esses o conheceram. Porém, iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância. A vida sem as preocupações e angústias é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição e, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas, quer pela ambição de escravizar seus vizinhos, quer pela guerra que é sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Apenas a superioridade moral
e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e conferem a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela só é dada por mérito e exercida sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria de espírito puro. Esse desejo não é um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com dedicação para chegar a igualá-los. Lá, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram ampliados e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Os bens que possuem são correspondentes ao grau de inteligência de cada um. A ninguém falta o necessário, pois ninguém está ali em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes, o mal não existe. No nosso mundo, temos necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. Eis que o homem tem maior dificuldade para compreender. Com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas não pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, apenas experimentou penas e misérias. Não conhece as claridades celestes. Ele apenas pode falar daquilo que conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se amplia e compreende o bem que está diante de si. Como compreendeu o mal que ficou para trás? Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns. Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Faz todos partirem do mesmo ponto e a nenhum beneficia mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais rápido possível. Ou arrastar-se durante séculos e séculos, expiações e provas. Situação típica de mundos como esse em que vivemos, classificado como de expiação e provas. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio dos espíritos mais atrasados que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já tem consigo a inteligência mais desenvolvida. E as sementes do conhecimento adquiridos nos mundos em que viveram. É essa a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes. Porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duro e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Direto ao ponto em 1 minuto. Coragem, não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus. Sobre a tormenta em fúria, coragem, serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel. Então, queridos irmãos,
Do Direto ao Ponto em um minuto, nós vamos percebendo as palavras de Emmanuel nos colocando de forma a começarmos a vislumbrar as alegrias celestes. Quantas e quantas vezes estamos fixados nas dores, nas dificuldades, nos problemas, especialmente os problemas humanos, sejam eles políticos, econômicos e de toda sorte. Mas já podemos vislumbrar o que nos espera. Um Pai amoroso, um Pai que reserva para os seus filhos um lugar de bênçãos, de alegria, ao dizer dos nossos irmãos do Primeiro Testamento, onde verte leite e mel. Meus amigos, meus irmãos, tenhamos força e coragem, porque um futuro promissor nos espera. Encaminhamo-nos para as tarefas do bem, e o bem nos colocará na terra da promissão, onde verteremos e teremos com abundância leite e mel. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.